Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal. Simão da Silva Santos Simão, direção geral, pastor Simão da Silva Santos Simão, dono da sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, da rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais. Cidade Ponte Nova, Minas Gerais. Eu sempre falo, só estou aqui no YouTube, Facebook, meus Facebook e o WhatsApp e Google. É isso aí. Já vamos para o culto. Vamos em Marcos capítulo 6. Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali chegou à sua pátria, e seus discípulos seguiram, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vem estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando, chamou a si os 12, e começou a enviá-los a dois, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para caminho, senão somente um bordão, nem alfaz, nem pão, nem dinheiro, nem no cinto, mas que calçassem alparca, e que não vestisse 2 túnicas, que dizia: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daqueles da cidade. Por isso que eu falo que a maioria não vai ser salvo, tá vendo? Por causa disso aqui, ó. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Primeiro, o que ele falou? E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsava muitos demônios, e ungia muitos enfermos com óleo, e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. E outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, e ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João, e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodia o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade, o ouvia. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodia, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu tu darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo ao rei, o executor mandou que ele trouxesse ali a cabeça de João, e ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto,
foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e viam, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. A multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de toda a cidade. E eles chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele. Ele disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-o para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse-lhe: Quantos pães tem de ir de ver? E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem sentar todos em rancho sobre a erva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50, tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar e cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido, e quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade ou aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças, e rogava-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido, e todos que lhe tocavam saravam. Vamos agradecer por esse culto em capítulo 6 nessa tarde. Soberano Jeová, Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por esse culto nessa tarde, nessa data 27/2/2024 de fevereiro, terça-feira. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesse culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também abençoe somente esses que estão interagindo, curtindo e cometendo suas coisas boas e aprendendo com os cultos. Amém e amém. Abençoe somente esses que estão aqui e os que estão lá no Face e no WhatsApp. Somente esses que estão me acompanhando somente nessas redes onde os cultos estão indo todos os dias e todas as horas. Amém e amém. Vamos lá. Culto da tarde. Vamos lá ver o sol. Vamos ver o sol. O sol como é que tá forte. Ó. Culto da tarde. Aqui mostra a realidade. Até o próximo vídeo. À noite estou de volta com tudo.